Vou disponibilizar a tela. Pronto. Estão conseguindo ver o meu slide aqui? Sim, professor. Beleza. Então, nós tínhamos parado aqui, tá? Faltou a gente resolver esse probleminha, tá? Então, o aluno até mandou uma mensagem dizendo que ele estava com dificuldade, mas eu esperava essa dificuldade mesmo, porque eu preciso falar um pouquinho aqui para vocês conseguirem dar seguimento. Então, a aula de hoje é essencialmente resolver esse exercício e eu propor o primeiro relatório que vocês vão fazer. Aí eu vou ler aqui com vocês, vou explicar direitinho o que vocês têm que fazer, tá? Ele já está no sistema acadêmico, ele entrou como uma tarefa, então já deve ter aparecido para vocês que essa tarefa existe, que tem a data até 30 de março para entregar, tá? Depois eu volto aqui e explico direitinho. Também vou falar para você que se tiver dúvida nessa tarefa, é só mandar e-mail para mim, naquele e-mail que você já conhece, que é o @gmail, e eu vou ajudando vocês. Mas, vamos começar aqui então. Vamos começar resolvendo esses exercícios aqui. Para a solução desse exercício, eu vou de novo revisar com vocês o que é casa decimal, como conta algarismo significativo, escreve-se a incerteza com quantos algarismos significativos, escreve o valor médio com quantas casas decimais. Então, essas regras que estavam na aula passada, tá na minha cabeça aqui. Então, eu vou resolver no exercício e vou relembrando as regras com vocês, tá bom? Para resolver esse exercício, eu vou abrir um outro programinha aqui, onde eu possa escrever, tá? Que é esse programa aqui, ó. Então, aqui está o problema, copiei de lá para cá, tá? Onde a gente tem que escrever corretamente essas grandezas. Então, teoricamente, essas grandezas, elas estão 50% certas como escritas, porque tem o nome da grandeza, L, está entre parênteses, 2, tem o valor médio, que é esse da frente, tem a incerteza, que é esse número atrás, seguido da unidade. Então, até aqui está 50% certo. Agora, o que a gente tem que fazer? Escrever corretamente esse número, que é a incerteza, em termos de quantidade de algarismo significativo correto, e escrever esse número, que é o valor médio, com a mesma quantidade de casas decimais da incerteza. Quando eu faço isso, daí eu estou 100% certo, tá bom? Então, vamos para o próximo aqui, ó. Então, de lá, eu copiei o primeiro exercício, que é esse, tá? Então, vamos escrever corretamente. Primeiro, relembrando, eu vou falando, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam. Olhe para a incerteza primeiro. A incerteza é o 0,031. Tá vendo? Esse número tem quantas casas decimais? 3 casas decimais. Quantos algarismos significativos tem esse número? 2. Tá? Muito bem. Vamos para o valor médio. Quantas casas decimais tem o valor médio? 3 casas decimais. Quanto algarismo significativo? 4. Não tem dúvida até aí? Não? Então, vamos lá. Então, vamos para uma regra. Primeiro, para você escrever corretamente uma grandeza física, você vai olhar primeiro para a incerteza. Depois, você vai arrumar o valor médio. A incerteza, que é o 0,31, diz o seguinte, a regra dela.
Quando o primeiro algarismo significativo da incerteza, nesse caso é 3, for maior ou igual a 3, eu tenho que escrever a incerteza com um algarismo significativo. Então, se é com um algarismo significativo, eu vou escrever a incerteza de 0,031 para 0,03. Aqui eu estou com um algarismo significativo. Feito isso, você conta a quantidade de casas decimais dessa incerteza. 2 casas decimais. Então, vou abrir aqui, ó. Abrir uma chave aqui, ó. 2 casas decimais. Agora você vai resolver o valor médio. O valor médio diz que ele tem que ter a mesma quantidade de casas decimais da incerteza. Então, vou escrever o valor médio aqui, ó. 1,456. Esse valor médio, ele tem 3 casas decimais. Ele precisa ficar com 2 casas decimais. Então, eu vou truncar esse número bem nessa posição aqui, ó. Porque 2 casas decimais é este. Esse é a terceira. Mas eu não posso truncar de modo que eu esqueça os algarismos posteriores a esse truncamento, ou seja, esses números que estão aqui depois desse tracejado. Não posso. Eu tenho que aplicar uma regra que diz o seguinte, que quando esse algarismo ele é maior que 5, no algarismo anterior, que vai sofrer o truncamento, que nesse caso é o 5, eu acrescento uma unidade. Então, esse número torna-se 1,46. Então, agora eu vou escrever corretamente. L é igual a 1,46 mais ou menos 0,03, seguido da unidade, que é metro. Pronto. Agora está correta a forma de escrever essa grandeza física. Alguma dúvida? Não? Então, vou resolver o outro. Vou resolver os 6 exercícios com vocês. Vai dar para memorizar o jeito que eu trabalho. Mas se tiver dúvida, sentiu que deve perguntar, é só abrir o áudio aí e perguntar. Tá bom? Então, eu vou para a próxima grandeza. A próxima grandeza é essa, ó. A velocidade é igual a 0,1456, mais ou menos 0,00165. Então, só a título de completeza. Quantas casas decimais tem a minha incerteza? 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. Quantas casas decimais tem o meu valor médio? 1, 2, 3, 4. Legal. Já sei contar casas decimais. Agora eu vou contar algarismo significativo. Quantos algarismos significativos tem a minha incerteza? Todos os zeros antes do primeiro algarismo significativo, que nesse caso é 1, por exemplo, por coincidência, eu não conto. Só depois que eu achei o primeiro algarismo diferente de 0 é que eu conto ele e todos os seguidos dele. Então, esse número tem 1, 2, 3 algarismos significativos. Então, esse número aqui, ó, tem 3 algarismos significativos. Esse número aqui tem quantos algarismos significativos?
Então, 0 antes do primeiro eu não conto. Achei o primeiro. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Casas decimais, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. E aqui, 4 casas decimais. Bem, sei contar casas decimais, sei contar algarismo significativo. Então, eu tenho que saber agora escrever corretamente a grandeza. Então, como eu disse, você olha sempre primeiro para a incerteza. Então, a incerteza é 0,00165. Daí diz a regra. Quando o primeiro algarismo significativo da incerteza for 1 ou 2, eu tenho que escrever a incerteza com 2 significativos. Então, ó, o primeiro algarismo significativo da minha incerteza é 1. Se é 1, eu tenho que escrever com 2 significativos. Para escrever com 2 significativos, eu tenho que truncar aqui, ó, entre o 6 e o 5. Mas, como eu disse, quando eu for truncar aqui, eu não posso jogar fora o que está à esquerda do meu à direita do meu tracejado. Não, eu tenho que aplicar uma regra. E a regra diz o seguinte, ó. Quando o algarismo a ser truncado for 5, você olha para o anterior. Se o anterior for par, eu aumento 1. Se for ímpar, eu conserto. Então, se aqui é exatamente 5 e este aqui é par, então fica como a minha incerteza? Fica 0,0017. Quantas casas decimais? 4 casas decimais. Ok? Aí diz que o valor médio, a regra do valor médio, 0,1456, tem que ter a mesma quantidade de casas decimais da incerteza. Então, aqui eu tenho 4 casas decimais. Então, aqui eu também tenho que ter 4 casas decimais. E já tem. Então, como que vai ficar o meu V? Então, o meu V vai ficar assim, ó. Como aqui já está certo, com 4 casas, vou manter. Mais ou menos 0,0017 metros por segundo. Pronto. Está pronta a segunda grandeza física. Alguma dúvida? De boa. Professor, Pois não. por acaso, o senhor poderia de novo explicar ali a parte do tracejado? Eu entendi o que o senhor fez, mas eu fiquei um pouquinho confusa na hora de aplicar ele. Como é que é? Desculpe. Ali na parte do 0,0016, que o senhor fez o tracinho e passou para o 0,017, eu entendi o que o senhor fez, mas eu fiquei um pouco confusa. Eu queria saber se tinha como você explicar de novo, por favor. Ah, tá. Então tá bom. Então vamos por partes. Ó, esse número que é incerteza, a regra diz o seguinte, ó. Quando o primeiro algarismo significativo da incerteza for 1 ou 2, eu tenho que escrever a incerteza com 2 algarismos significativos. Então, ó, o primeiro algarismo da minha incerteza é 1. Se é 1, eu tenho que escrever com 2. Para escrever com 2, tem que ser o 1 e o 16. Eu tenho que truncar bem nessa parte, entre o 6 e o 5. Porque se não existir esse algarismo aqui, ele vai ficar com 2 algarismos significativos, né? Se não existir o 5, vai ficar com 2. Mas eu não posso simplesmente jogar o 5. Não, eu tenho que aplicar uma regra do arredondamento, que diz o seguinte, ó. Quando o algarismo que vai ser truncado for igual a 5, exatamente igual a 5, você olha para o anterior. Se o anterior for par, eu vou aumentar 1. Então, 6 passa a ser 7.
Se fosse ímpar, eu iria conservar. Como é par, eu somo 1, fica 17. Então, o meu número resultante ficou 0,0017. Aí, para arrumar o valor médio, a regra diz que a quantidade de casas decimais do valor da incerteza tem que ser a mesma do valor médio. Aí eu vim aqui, depois que isso aqui estava pronto, eu contei quantas casas decimais ele tem. Tem 1, 2, 3, 4. Consequentemente, o meu valor médio tem que ter 4. Só que ele já estava com 4 casas decimais, tá vendo? Então, se ele já está, eu mantenho, mais ou menos, e coloco a incerteza que eu consertei após o arredondamento. Compreendeu agora? Entendi sim, professor. Muito obrigada. Nada. Essa regra está aqui, quer ver? Deixa eu abrir ela aqui para você ver, só para você relembrar. Deixa eu aumentar aqui. Opa! Aqui, ó. Quando o primeiro algarismo posterior àquele que deve ser truncado for 5, eu quero truncar no 6. For 5 exatamente igual, ó, igual a 5, conserva-se o algarismo truncado. Ah, desculpa, eu misturei. Eu vou conservar o algarismo truncado se ele for par. E só vou aumentar se ele for ímpar. Então, desculpa, que eu misturei aqui. Então, aqui eu vou conservar o 16, o 6. Então, deixa eu voltar no outro. Ah, foi bom você ter levantado a dúvida, tá vendo? Aqui. Como aqui é par, então eu vou conservar. Então, vai ficar... Deixa eu apagar aqui. Vai ficar 0,16. 4 casas decimais, 4 casas decimais. Aqui já está 4, então eu vou arrumar aqui para 6, ó. Então, aqui é 16. Ok? Então, 4 casas decimais. Na incerteza, 4 casas decimais no valor. Tá bom? Ô, Muito professor, bem. Pois não. e como que seria se tivesse 6 números depois da vírgula? Fala para mim o número que eu já discuto com você. Eu escrevo aqui e já discuto com você. Qualquer número? Então você falou como se eu tivesse 0,00... 165, só que com mais um número no final. 165 mais um número qualquer? Isso. Quanto, por exemplo? 8. 8. Tá. Então, vou aplicar a regra com você. Ó. A regra diz, quando o primeiro significativo for 1, na incerteza, quando o primeiro significativo for 1 na incerteza, eu tenho que escrever a incerteza com 2 significativos. Daí, eu vou truncar aqui. Ok? Aí, agora, veja bem. Tá vendo o restante aqui? Tem uma dica para você entender, entender melhor aqui, ó. Tá vendo aqui? Se eu associar um 0, fica 0,58. Ok? Perdão, não, eu acho que daí vai confundir com a sua regra, com a regra que eu dei para vocês. Espera aí. Deixa eu achar minha borracha aqui. Não consigo pegar minha borracha aqui. Aqui embaixo eu pego, pronto. Ó. Aqui. Muito bem. Então, o primeiro significativo é 1, eu tenho que escrever com 2, então eu tenho que escrever entre o 5 e o 6, correto? Tem que cortar aqui. Agora, o algarismo a ser truncado é o 0,58 aqui, né? O 58. O 58
Peraí, pessoal, eu inventei um jeito aqui de melhorar essa regra aqui. Aguenta aí, peraí. Ó. Vou transformar aqui, ó. Vou escrever aqui e ver se vocês conseguem ver. Zero vírgula cinco, 0,5 e aqui 0,5, ok? Ou melhor, 0,50, 0,50, 0,50. Assim vai ficar melhor para entender. Agora eu vou aqui, ó. Vou pegar meu programinha e vou apagar tudo aqui com vocês. Finge que eu não falei nada disso até agora. Pronto. Agora, aquilo que está escrito logo acima da grandeza lá, 4 casas decimais, 5 casas decimais, 3 algarismos, 4 algarismos significativos, está certo, né? Não tem dúvida. Então, agora vamos lá, ó. Então, eu vou olhar para a incerteza. 0,0000165. Pronto. Primeiro algarismo significativo é 1. Se é 1, eu tenho que escrever com 2. Eu tenho que truncar aqui. Pronto. Para eu truncar aqui, sempre nesse truncamento, você escreva 0, e abaixa esse outro. Então, é 0,5 ou 0,50. Agora diz o seguinte, ó. A regra. Vamos lá. Vou ler a regra com vocês, porque eu alterei a regra ali e posso confundir vocês. Aqui. Vou aumentar aqui. Aí diz o seguinte, ó. Quando o primeiro algarismo posterior àquele que deve ser truncado for igual a meio, conserva-se o algarismo a ser truncado. Ok? Então, vamos lá. Então, se é meio aqui, eu vou conservar o algarismo a ser truncado, que é o 16. Então, vai ficar... Depois eu vou fazer o seu exemplo, tá? 0,0016. Agora ele ficou com 4 casas decimais. Então, eu tenho que escrever o valor médio com 4 casas decimais. Por sorte, ele já está com 4 casas decimais, tá vendo? Então, se ele já está com 4 casas decimais, esse número permanece, o 0,1456 não sofre alteração nenhuma e fica 0,1456. Agora, eu vou escrever o V. V igual a 0,1456 mais ou menos 0,0016, que é o que sobrou. Unidade, metros por segundo. Agora eu vou pegar o seu exemplo. Você falou 0,1456. Era 1456, você falou? Não. Não, é É o 0016. 0016. Você falou 0,0016, 5 e você mandou colocar um 8 aqui, é isso? Isso. Tá. Agora vamos lá. Quando o primeiro algarismo significativo é 1, eu tenho que escrever com 2. Então, eu vou truncar aqui, ó. Ó, daí ficou 0,58. 0,58. Agora, eu vou olhar a regra lá com vocês, ó.
Quando o primeiro algarismo significativo posterior àquele que deve ser truncado for maior que 0,50, soma-se uma unidade ao algarismo a ser truncado. Então, agora eu vou voltar lá no meu coisa, vou olhar, 0,58 é maior do que meio, correto? Que é 0,50. Então, eu vou somar um aqui. Então, vai ficar 0,0017. 4 casas decimais, 4 casas decimais. Então, se fosse essa incerteza, você escreveria assim, 0,1456 mais ou menos 0,0017 metros por segundo. Compreende agora? Compreendo. Compreende? Então tá bom. Então, eu vou fazer o outro, agora eu vou sempre associar na onde eu vou truncar, que é a linha tracejada, um 0, nessa tracejada. E vou pegar o algarismo restante e colocar aqui embaixo. Porque lembre-se que 0,5 é a mesma coisa que 0,50. Ó, vou fazer o 0 tracejado. Ó, você pode pensar assim. Tá bom? Vamos para o outro. Aqui, pronto. Ok? Esse número, a incerteza, tem quantas casas decimais? Tem 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, correto? Esse valor médio tem quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Isso aqui é só para treinar. Esse número tem quantos algarismos significativos? Todos os zero antes do primeiro significativo, que é todo o algarismo diferente de zero, no caso é 7, eu já começo a contar. Então, aqui tem 1, 2. Então, aqui tem 2 algarismos significativos. E aqui, não conto, achei o primeiro, que é diferente de zero, começo a contar. 1, 2, 3. Então, eu vou arredondar corretamente o 0,075. Muito bem, como o primeiro algarismo significativo dele é maior que 3, é o 7, eu tenho que escrever com um significativo. Então, eu tenho que truncar entre o 7 e o 5. Na onde eu vou truncar, eu associo um 0, pego o 5, abaixo aqui, mas não se esqueça que aqui é como se tivesse um 0 tracejado, então isso aqui é o 0,50. 0,50 é exatamente igual a 0,50, que é meio. Aí diz o seguinte, que quando for exatamente igual, vamos lá, vou abrir a regrinha, quando o primeiro algarismo posterior àquele que for truncado for igual a meio, conserva-se o algarismo a ser truncado se este for par. Aí vamos lá. Será que é par? Não. O algarismo a ser truncado é 7. Meio é igual a meio. Se como 7 é ímpar, eu vou somar 1, porque somente é par quando eu vou conservar. Então, isso aqui vai transformar para mim em algo do tipo 0,0008. Bem, 0,008 tem agora 1, 2, 3, 4 casas decimais. 4 casas decimais. Se tem 4 casas decimais, o valor médio que está com 6 casas decimais, ele tem Professor, que ir... Oi, perdão, pois não? quando termina com 5, não acrescentaria um só se fosse par? Não, no par conserva, né, ó. Ah, o par conserva e o ímpar? Ah, tá. Quer ver, ó? Deixa eu aumentar aqui. Eu também pensei assim com você e depois eu vi que eu conservava. Ó, aqui, ó. Quando o primeiro algarismo posterior àquele que deve ser truncado for meio, conserva-se o algarismo a ser truncado se este for par. Como 7 é ímpar, eu aumentei 1.
Ah, fechou, Entendeu? fechou. Tinha me confundido, então. Imagina. Até eu confundi aquela hora, você viu, né? Agora vamos voltar no meu aqui. Então, ó, esse meu valor médio, ele está com 6 casas decimais. Ele tem que ficar com 4. Então, eu tenho que truncar aqui, ó. Então, aqui vai ficar 0,56. 0,56 é maior que 0,50. Se é maior que 0,50, o algarismo anterior, eu somo 1. Então, vai ficar 0,0015. 4 casas decimais, 4 casas decimais. Então, a minha grandeza F vai ficar como 0,0015 mais ou menos 0,0008 Newton. Ok? Dúvidas? Não? Então, vou para o próximo. Aí. Espera aí. Quando eu copiei para cá, ele sumiu a potência de 10. Deixa eu ver no exercício o que era a potência de 10. Era 10 a menos 3, tá? Então, vou arrumar lá. Vou escrever lá. 10 a menos 3. Isso aí acontece. Olha lá. 0,0075, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Esse aqui tem 3 casas decimais. Agora vou contar o algarismo significativo. Não conto, não conto, não conto, não conto, não conto. Achei o primeiro. 1, 2. Então, um algarismo significativo. Agora daqui para lá. Opa, esse aqui já é diferente de 0. Então já conto. 1, 2, 3, 4. 4 algarismos significativos. Não conte a potência de 10. Finja que ela não existe. Não dê bola para ela. Somente o número que está à frente da potência de 10. Primeiro ponto. Agora eu vou arredondar. Vou copiar aqui. 0,00. Oi, amiga. Por que Pode só tem falar. um algarismo significativo? Ah, não, menina. É 2. Não sei por que eu escrevi 1. Tá, obrigada. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar aqui. Borrachinha. Ah, não, não é essa, não. É essa borracha. Aqui é 2, desculpe. É 2 algarismos significativos. Pronto. Ó, então, tá com 2 algarismos significativos. Como a regra diz que eu tenho que escrever com um algarismo significativo, eu tenho que truncar aqui, ó. Aí eu associo 0, abaixo 5, entenda-se que é a mesma coisa que 0,50, ok? Agora, quando é exatamente igual a meio, se esse for par, eu conservo. Se for ímpar, eu aumento. Então, vai ficar 0,0008. 4 casas decimais. Esse número aqui tem quantas casas decimais? 3 casas decimais. 1, 2, 3. E agora? O que eu faço? Simplesmente você faça isso, ó. Acrescente um 0. Ok? Ficou com 4 casas decimais. E agora eu escrevo a força. Força é igual a 1, 4, 5, 45, 60, vezes 10 a menos 3, mais ou menos 0,0008 Newton.
Beleza? Dúvida? Posso continuar? Então, vou para o outro. O quinto. O quinto, o meu número de incerteza tem quantos algarismos significativos? 3 algarismos significativos. Quantas casas decimais? 2 casas decimais. Esse número aqui tem quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Quantos algarismos significativos? Daqui para lá, opa, esse é 1, porque já é diferente de 0, então conta aqui. Achei o primeiro, eu conto todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos significativos. Agora, a minha incerteza é 1,78. Diz a lenda que quando o primeiro algarismo significativo da incerteza for 1 ou 2, eu tenho que escrever com 2. Então, eu tenho que cortar aqui, ó. Aí eu associo 0,8. Associo 0, no tracejado, abaixo 8, 0,8, que é a mesma coisa que 0,80, que é maior do que meio. Se é maior do que meio, aumento 1 no algarismo anterior a ser truncado, que é o 7. Então, vira 1,8. Agora, então, o meu número tem que ter uma casa decimal, ó. O meu valor médio. Ele está com 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, tá com 1, 2, 3, 4, 5. Tá com 5 casas decimais. Eu tenho que escrever com uma casa decimal. Daí ficou 0,0. É menor do que meio. Se é menor que meio, eu conservo o algarismo anterior. Então, vira 7,0. Consequentemente, o meu campo magnético B, ele é igual a 7,0 mais ou menos 1,8 Tesla. Ok? Dúvida? Não? Então eu vou para o último. Professor, Oi, pode falar. o B Pode falar. Qual que é o nome da medida? É campo de indução magnética. Ah, tá. E a Obrigado. unidade é Tesla. Ah, tá. Obrigado. Tá? Então, nada, ó. Esse T é Tesla, que vem do Nikola Tesla. E esse cara é campo magnético ou campo de indução magnética. Muito bem. Então, vamos para o último exercício, que é uma velocidade que ele chamou de A. Então, diz o seguinte, olha. Primeiro, a minha incerteza é o 32,5. O meu valor médio é 369,369. A minha incerteza tem uma casa decimal. E tem quantos algarismos significativos? Então, vou contar daqui para lá, da esquerda para a direita. O primeiro é 3, já começo a contar. 1, 2, 3. Então, tem 3 algarismos significativos. Agora, esse número aqui tem quantas casas decimais? 1, 2, 3. 3 casas decimais. E quantos algarismos significativos? Da esquerda para a direita, começo a contar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos significativos. Primeiro eu pego a incerteza. 32,5.
o primeiro algarismo significativo é 3. E quando é igual a 3 ou maior que 3, eu vou escrever um algarismo significativo. Então, eu vou ter que, teoricamente, truncar aqui. Mas, se eu truncar aqui, olha só a perca que eu vou ter. De 32, eu vou ter só 3. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai escrever em potência de 10. 3,25 vezes 10 a primeira. Agora, se eu truncar aqui, 3 fica próximo de 3. Aí tem coerência. Então, eu associo 0,25 é menor do que meio, conservo 3. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 10 a primeira. Pessoal, não pode ser 3,0, porque 3,0 dá 2 significativos. E a regra diz que se for 3 ou maior que 3, só pode ter um significativo. Agora, ele está com um significativo. Ó. Então, esse número ficou com um algarismo significativo e 0 casas decimais. Então, esse número 369,369 tem que ter 0 casas decimais. Para ter 0 casas decimais, eu tenho que cortar bem em cima da vírgula. Daí eu faço assim, 0, pego tudo isso aqui, 369, menor do que meio, ou seja, menor que 0,50, conservo o algarismo anterior, que é 9. Então, isso aqui vai ficar 369. Então, vai ficar assim. A igual 369. Pessoal, acho que aqui tinha um quadrado lá no exercício, tá? É a aceleração. Então, depois a gente olha lá. 369 mais ou menos 3 vezes 10 a primeira metros por segundo ao quadrado. 0 casas decimais, 0 casas decimais, tá? Entenderam? Se você tivesse feito assim, estaria errado? Quer ver? Imagine que você é um engenheiro. Engenheiro gosta de notação científica. Parece que está no sangue dele. Escrevesse assim, ó. Tá certo? Três vírgula 25 vezes 10 a primeira, 32,5. Caiu nesse. 3,69 vezes 10 a segunda dá 369,369. Certinho também. E daí você começar a fazer o seu trabalho de arredondamento aqui, ó. Primeiro algarismo significativo é 3. Quando é 3, eu escrevo somente com um algarismo significativo. Então, eu teria que pegar o 3,25, trunco aqui, dá 0,25, que é menor do que meio, mantenho, então, o algarismo anterior. Fica sendo 3
vezes 10, fica sendo 3, ok? Potência de 10 eu vou pôr só na resposta final, tá lá. Porque eu falei para vocês, esqueça a potência de 10. Agora eu venho para cá. Opa, se isso aqui não tem nenhuma casa decimal, esse número também não pode ter nenhuma casa decimal. Então, eu tenho que truncar na vírgula. Então, aqui eu associo 0,069369. Aqui é 6, tá vendo? Ó? 6. Então, isso aqui é 0,69, que é maior que 0,50. Se é maior que 0,50, fica aqui, isso aqui se transforma em 4. Então, a minha resposta ficaria assim. A é igual a 4 vezes 10 à segunda, mais ou menos 3 vezes 10 à primeira metros por segundo ao quadrado. Qual está certa? Essa está certa ou essa está certa? Qualquer uma das duas está correta. Porque não existe regra que diz que você não deve trabalhar com a potência de 10, ou existe regra que fala o seguinte, ó, pega o seu número e trabalhe com potência de 10. Não existe essa regra. Então, se um aluno fez esse caminho, ou um aluno fez esse caminho, está certo as duas respostas. Ok? Muito bem. Não tem dúvida até aqui? Não? Então, deixa eu falar, já estou acabando a aula aqui, falar da tarefinha de vocês. Que é esse relatório que vocês vão fazer aqui, ó. Como que começa? Você vai pegar uma folha de sulfite, manuscrito, escrever, seção 1, dados do aluno, seu nome, sua turma, assunto, teoria de erro, condição não precisa. Eu estou explicando para vocês que condição é fazer o manuscrito dos itens 1 a 8 em folha de sulfite. Então, isso não precisa. Aí você vem, objetivo, cálculo do valor médio, arredondamento, representação, cálculo da velocidade. Finish. Seção 3, teoria. Aí aqui vocês vão fazer um pequeno resumo das teorias que a gente tratou na teoria de erro. Como calcula o valor médio, como calcula a incerteza, como que escreve a incerteza, que tipo de arredondamento que eu faço, toda aquela teoria que vocês já têm aí, que vocês vão lendo, resumindo, colocando aqui. Coleta de dados. A coleta de dados... Coleta de dados. Devemos coletar o tempo e a posição das marcas 1, 2 e 3 de um caminhão que se desloca numa trajetória retilínea com velocidade constante. Usando o botão de Start do simulador, eu vou mostrar lá para vocês, vamos colher o tempo e a posição do caminhão sobre as marcas, registrando na tabela proposta. Aí está falando aqui que acionando o mesmo botão de Start, acionando mais uma vez, né? O simulador irá parar. Vamos lá. Para a coleta da posição, olhe nas marcas. Aí eu estou falando que vai ser difícil você parar na medida exata das posições, 0,40, 0,65, 0,85. Daí, por quê? Porque vocês vão usar o cronômetro, ou do relógio, ou um cronômetro do seu celular, onde você vai ter que travar o tempo em que ocorrem essas marcas aqui. Com os dados dos tempos e posições, preencha a tabela proposta com 3 casas decimais.
A tabela é essa. Então, você vai fazer 6 medidas da marca 1, 6 medidas da marca 2, 6 medidas da marca 3, da posição. E vai registrar o tempo de cada uma delas. Como que você vai registrar o tempo? Primeiro, deixa eu dar continuidade. Aí vocês vão fazer toda essa continha para mim, calcular o valor médio da posição, calcular o valor médio do tempo, é bastante continhas. Aí ele pede para você representar, tá? Ah, faltou barra aqui, ó. Um X1 barra, T1 barra, X2 barra, T2 barra, X... Vou arrumar isso. E calcular as incertezas, tá? Lembrando que o seu cronômetro, você vai admitir para mim que o seu cronômetro, quando você for usar o cronômetro, ele não comete erro nenhum. Ele é ΔB igual a 0, tá? Muito bem. Cálculo das velocidades médias, da marca 1, marca 2, marca 3, não esquecer da unidade, classifique o movimento para mim, que ele é de um tipo de movimento retilíneo uniforme ou uniformemente acelerado, explico por quê. As atividades, essa tarefa está no EVA, você vai receber do EVA e vai postar no EVA. Não existe outro canal de recebimento, isso aí é uma condição da instituição mental, tá? Agora, como você vai tirar a marca para mim? Ó, você vai fazer isso, ó. A primeira marca é no 04. Então, eu vou disparar aqui, ó, aqui embaixo. Vou disparar. Quando passar próximo, à frente do carrinho, passar próximo do 04, eu vou travar. Opa! Ai, meu Deus. Espera aí. Ai, achei. Ó, vou travar quando ele passar no carrinho, o carrinho passar no 04 lá, ó. Calma que ele vai soltar. Vai soltar, ó. Soltando o carrinho, ó. Ai. Não consegui. Vou voltar de novo. Acho que eu vou soltar ele assim. Professor, Oi? o próximo professor já começou a aula e Ai, ele não gosta que a gente atrase. Tá bom. Pera aí, então, deixa eu só baixar a lista de presença. Então, depois eu faço melhor essa explicação dessa retirada de dados aqui. Deixa eu abaixar a presença primeiro. Não sai da sala, não. Aqui, baixar a lista de presença. Pronto, agora vocês podem sair. Tá bom? Certinho, Então, professor. Obrigada. próxima Obrigado, aula eu dou mais Boa noite. detalhes dessa coleta aí, tá bom? Tá bom, Tá professor. bom, Boa professor. noite. Tá bom, Boa professor. noite. Bom fim de Boa semana. noite, professor.